ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar.
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, Santo Deus, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Deus, santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Te louvamos, Senhor. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, só tu és santo, Senhor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, não há outro digno. Tu
compraste nossa vida por um alto preço. Tu és digno, Senhor. Graças te damos, Pai, nesse dia. Graças te damos, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Tu és digno, Pai, digno é o Senhor. Sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar, Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Tu és digno, Pai, digno é o Senhor. Sobre o trono estás, soberano Deus,
Bom dia, igreja. Bom dia para os que estão aqui perto da gente. Boa tarde para aqueles que estão lá em Portugal. Estamos aqui nos mantendo vivos e atuantes nesse tempo desafiador de isolamento social. Espero que você e sua família tenham passado uma semana, apesar das lutas, uma semana abençoada e abençoadora. Hoje, primeiro dia da semana, domingo de Páscoa, nós estamos aqui celebrando o Senhor nosso Deus nesta, como já disse, manhã de domingo aqui e tarde de domingo para aqueles que estão lá em Portugal. Eu queria que você me acompanhasse agora em uma oração, ok? Onde você estiver, baixe sua cabeça, feche seus olhos, una-se comigo, una-se conosco em oração nesse dia. Obrigado, Senhor, porque nós deitamos e dormimos e o Senhor nos sustentou. Obrigado pelo milagre da vida que se renova todas as manhãs quando despertamos e que não pode, sob hipótese alguma, ser menosprezado e ignorado por nós. Todas as manhãs, o milagre da vida acontece conosco. E aqui estamos nós mais uma vez como igreja, nesse tempo desafiador, reaprendendo a ser igreja, Senhor Deus, nos mantendo como corpo vivo de Cristo que somos. Nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por esta semana, mais uma semana de quarentena, mais uma semana desafiadora, e mais uma vez tu cuidou de cada um de nós. Eu continuo pedindo, cuide de nós na questão emocional, cuide de nós na questão física, provendo o nosso sustento, dando-nos inclusive o suficiente até para compartilhar com aqueles que tenham necessidade, dando-nos também, mais importante, sustento espiritual, através da oração, através da leitura da Tua Palavra, através, Senhor Deus, das celebrações que a Tua igreja por esse mundo afora tem feito. Senhor, visita as famílias, continue nos fortalecendo, porque como o próprio Jesus Cristo declarou certa vez, sem mim nada podeis fazer. Senhor, sem a Tua presença ativa em nosso meio, sem o Teu Espírito Santo nos fortalecendo nesse momento, nos guiando, nos orientando, certamente, nós não conseguiremos, Senhor Deus, passar por este vale, por este deserto e sairmos vitoriosos do nosso lado. Estamos aqui mais uma vez, nesta celebração dominical da manhã, para te oferecer este culto. Nós queremos crer que nossas mentes estejam sãs, nossas mãos estejam limpas, nossos corações puros, para que este culto alcance o seu coração e possa, Senhor Deus, chegar à Tua presença como o aroma de um perfume agradável, um perfume suave. Nós estamos aqui, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, aqueles pecados que cometemos por pensamento, aqueles pecados que cometemos por omissão, aqueles pecados que cometemos por atitudes. Por favor, nos purifique, porque nós queremos, Senhor Deus, prestar a Ti um culto racional. Nós queremos prestar a Ti um culto que flua do íntimo do nosso coração e atinja em cheio o Teu coração. Continue conosco, Senhor. Nós somos carentes da Tua presença. Não abrimos mão do Teu cuidado sobre nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam
as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer sim que tu és, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adoramos, pois estamos seguros em ti, Senhor. Estamos seguros nos seus braços, Senhor. Te amamos, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Senhor, me guarda. Em teus braços eu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em suas mãos, ó Deus. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, ó Deus. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Gostaria de convidar vocês a refletirem e crendo que toda reflexão nos leve a uma mudança de postura, nos leve a atitudes melhores. Eu gostaria de refletir com vocês sobre algo que Deus colocou em meu coração para esta manhã. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler esse capítulo todo. São apenas 22 versículos, uma leitura rápida. Eu peço a você que acompanhe. Abra sua Bíblia ou use aí o seu aplicativo, o seu celular. Abra aí no livro de Jó, capítulo 1. Vamos dar uma lida nesse capítulo. Uma história muito conhecida, a história de Jó. A palavra de Deus no livro de Jó,
capítulo 1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava assim: talvez meus filhos tenham lá no íntimo, no coração, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Há pessoas que não acreditam que Jó tenha existido. Não acreditam. Pura e simplesmente porque creem que seria impossível um ser humano suportar tudo o que Jó suportou. E essas pessoas que não creem que Jó existiu, dizem elas que Jó foi uma parábola do Antigo Testamento. A gente sabe muito bem que no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de Lucas, existem muitas parábolas
que parábolas eram um mecanismo ao qual Jesus se recorria, pegando um elemento muito atual da sua época para enfatizar uma mensagem. Então há pessoas que simplesmente acreditam, impossível Jó ter existido, impossível. E acreditam que ele foi uma parábola do Antigo Testamento. Eu não creio nisso. A Bíblia não diz que foi uma parábola. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Ur dos Caldeus, que Jó existiu de fato, e que por ele existir, ele nos inspira hoje. Em tempos de crise, eu sou daqueles que acreditam que Jó existiu. E eu gostaria de caminhar com vocês rapidamente sobre esse tema, sobre uma pergunta. Um autor que li, ele disse que esse episódio de Jó, com muita propriedade, ele disse o seguinte: é como se Deus tivesse apostado em Jó. Deus apostou em Jó. Quando Satanás disse para Deus: Jó te serve porque ele tem tudo. Ele tem tudo, ele é o homem mais rico do Oriente. Agora vai lá e cria dificuldades para ele, para ver se ele vai continuar sendo fiel. Foi o desafio de Satanás para Deus. E Deus, quando diz assim: vai lá, faz o que você quiser com ele, só não toque na vida dele, só não tire a vida dele. Quando Deus faz isso, esse autor diz que Deus aposta em Jó. E a pergunta que não quer calar e que a gente quer explorar nesta manhã é: Deus pode apostar em nós em tempos de crise? Deus pode apostar em mim? Deus pode apostar em você? Você continuará sendo o mesmo em tempos de crise ética, crise moral, crise política, como a gente tem falado, crise econômica, crise religiosa? Há quanto tempo a gente ouve falar que o Brasil vive crise na saúde, na segurança e na educação? Desde que eu me entendo por gente. Então, nesse tempo, dessas crises permanentes, mas exclusivamente nesse tempo de pandemia, a pergunta que não quer calar é: Deus pode apostar em você? Deus pode apostar na tua honestidade? Deus pode apostar na tua fé? Como ele apostou em Jó? Jó conquistou a confiança de Deus, porque diz a palavra de Deus que esse camarada, ele foi capaz de passar por tudo aquilo que a gente relatou aqui, sem blasfemar contra Deus. Ele se manteve íntegro. A sua conduta foi exemplar. Nós estamos sendo testados, igreja. Testando a nossa fé. Estamos sendo testados na nossa integridade, na nossa retidão, na nossa honestidade, naquela fé que a gente diz que tem em Deus, na nossa lealdade a Deus. Quantas pessoas não estão dando conta das demandas desse tempo? Quantas pessoas estão se desesperando? Deus pode apostar em mim? Deus pode apostar em você? Há um caminho que nós podemos seguir nesse tempo desafiador. E eu queria trilhar esse caminho com vocês, porque é desafiador para todos nós. Se nós queremos que Deus aposte em nós como apostou em Jó, se queremos sair do outro lado dessa crise, pessoas melhores, maridos melhores, pais melhores, esposas melhores, mães melhores, filhos melhores e, sobretudo, crentes melhores, servos melhores e uma igreja melhor, se nós queremos conquistar a confiança de Deus. Se Deus pode olhar para você e dizer assim: olha ali o meu servo Alcino, olha ali o meu servo Daniel, virar para Satanás e dizer: olha ali meu servo Anselmo, meu servo Jimmy, meu servo Henrique, meu servo Maico, olha ali meu servo Jairo, e você use o seu nome agora, dentro dessa analogia que eu estou fazendo. Deus pode olhar para mim e dizer para Satanás: olha ali, vai lá, tenta ele, perturbe ele,
fustigue ele, só preserve a vida dele, porque a vida dele me pertence. Deus poderia apostar em mim e em você da mesma maneira que apostou em Jó nesse tempo, meu querido irmão, minha querida irmã, minha querida igreja. É algo para que nós possamos, irmãos, levantar uma reflexão em nossos corações. Porque nós precisamos conquistar a cada dia a confiança do nosso Deus, para que Ele aposte em nós. Ele já apostou, querido. A boa notícia é essa. Ele já apostou quando Ele enviou o seu Filho para morrer por mim, por você, por todo mundo. Ele já apostou. Então vamos continuar conquistando a confiança de Deus. Primeiro, para conquistar a confiança de Deus, invista na sua integridade. Invista na sua integridade. Quantos continuarão íntegros após essa pandemia? Quantos continuarão fiéis? Quantos continuarão leais? Quantos continuarão vindo aos cultos na igreja quando terminar essa pandemia? Quantos? Isso só será possível se nesse tempo desafiador que nós estamos vivendo, nós aproveitarmos para fazer valer a palavra de Deus em cima de Satanás, quando disse para ele assim: olha lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que me teme, que se desvia do mal. É tempo de nós fazermos valer a palavra de Deus, a afirmativa de Deus relacionada a Jó, que pode ser direcionada à sua igreja nesse tempo presente. A palavra de Deus diz assim: Deus falou para Satanás: olha lá meu servo Jó, homem íntegro. Alguns dos significados da palavra íntegro são 2 pontos: inteiro, completo, irrepreensível na sua conduta, honesto, de boa reputação. Então queremos que Deus aposte, continue apostando em nós. Queremos que Deus olhe para nós e sinta firmeza na nossa conduta durante esse tempo desafiador que estamos vivendo. Então vamos investir na nossa integridade. Não existe crente meio convertido. Integridade é inteiro. Não existe crente meio santificado. Não existe crente meio fiel. Não existe crente meio leal. Não existe crente meio salvo. Não existe meio perdido. Existe salvo e existe perdido. Não existe meio termo. Se quisermos, querida igreja, usufruir de fato da confiança de Deus em nós, nós precisamos investir seriamente na nossa integridade. Seja inteiro. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer. É aquele crente que não está com um pé na igreja e outro pé no mundo. Ele está na igreja. Ele é a igreja. Ele é de Deus. Ele pertence a Deus. Invista então, nesse tempo de crise, na sua integridade. Segundo, queremos que Deus continue apostando em nós, nesse tempo desafiador. Vamos investir na nossa retidão. A palavra de Deus também disse lá, Deus disse para Satanás: olha lá, homem íntegro, homem reto. A palavra reto, nesse contexto aqui, significa que não se inclina. Reto é aquele que não se inclina para parte nenhuma, que tem sentimento de justiça. E se nós queremos, a semelhança de Jó, continuar conquistando a confiança de Deus, nós também precisamos, querido, nos desviar do caminho mau. E nos mantermos no caminho do bem. É isso que nós precisamos fazer. Deus pode apostar em mim, pode apostar em você. Eu não estou querendo dizer que você tenha que ser perfeito, não. Você pode olhar para Jó e dizer assim: pastor, é impossível uma pessoa como Jó. Aconteceu mesmo tudo aquilo com Jó, pastor?
perdeu toda a família, perdeu todos os bens. E se você continuar lendo o texto em casa, aqueles que conhecem a vida de Jó, sabem que Jó, além de tudo isso, de perder tudo e todos, ele foi acometido de uma lepra que foi da planta do pé até o fio da cabeça, de cabelo da cabeça. Não ficou só por aí, não. Foi acusado por pseudos amigos, que talvez ele tivesse passando aquilo porque tivesse cometido um pecado tremendo. E Jó manteve-se íntegro. Irmãos, isso é desafiador demais para nós. É desafiador demais para nós. Mas nós precisamos responder essa pergunta. Deus pode apostar em nós nesse tempo? Deus pode apostar em nós? Vamos investir na nossa retidão. Se almejamos a confiança de Deus em nós, e eu creio que almejamos, também precisamos não nos desviar de seu caminho, nos desviar do caminho do mal, mas não nos desviarmos do caminho de Deus e nos identificarmos com os injustiçados desse mundo. Vamos investir na nossa retidão. Terceiro, queremos que Deus continue acreditando em nós, apostando em nós. Deus está olhando para a sua igreja e dizendo: a minha igreja vai saber se comportar nesse tempo, a minha igreja não vai falhar nesse tempo, a minha igreja vai cumprir o seu papel nesse tempo, a minha igreja vai me buscar, a minha igreja vai ser exemplo, a minha igreja vai ser sal, a minha igreja vai ser luz, a minha igreja não vai me decepcionar. Deus pode afirmar isso de nós, irmãos, como igreja nesse tempo, onde muitos estão se desesperando, muitos estão perdendo o rumo, muitos estão se perdendo nos relacionamentos. Deus pode dizer isso de nós, irmãos. Então vamos também investir no temor a Deus. Deus olhou para Satanás e disse assim: olha lá, meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem que me teme, homem temente a Deus. Temente a Deus é aquele que dedica respeito profundo ou expressa obediência em relação a Deus. Em dias em que os seres humanos são levados a obedecer mais aos seus instintos pecaminosos do que a Deus, nós, Igreja de Deus, somos desafiados a respeitar mais e a obedecer mais a voz de Deus, nosso Pai. É tempo de obedecer. Então vamos investir no temor a Deus. Quarto e último, Deus olhou para Satanás, olhou para Jó e disse assim: olha ali meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem que me teme e homem que se desvia do mal. Homem que se desvia. Em momento algum eu vejo na palavra de Deus, nesse texto, Deus dizer para Satanás assim: olha, você está vendo meu servo Jó, homem perfeito. Em momento algum. Deus não disse para Satanás: vai lá tentar derrubar ele, porque ele é perfeito. Ele jamais caiu e jamais cairá. Não. O que Deus disse para Satanás, e nos lembra muito bem que é possível, irmãos, passarmos por esse tempo. É homem íntegro, ele é homem íntegro, é imperfeito, mas é íntegro, é imperfeito, mas é reto, é imperfeito, mas me temem, e é um homem que se desvia do mal. Não há nenhuma dificuldade em entender isso, igreja. Pois desviar-se do mal significa evitar fazer tudo o que é ruim e errado. Em uma sociedade relativista, em que praticamente tudo que é imoral e obsceno é considerado normal, é o desafio de imitar. Nós temos o desafio de imitar o caráter de Jó. Esse desafio torna-se ainda mais desafiador, desculpe a redundância, para todos nós. A palavra de Deus em Provérbios 16:17 diz assim:
parte do versículo. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Estamos vivendo um tempo mau. Estamos vivendo dias maus. Nunca foi tão necessário que fosse posta à prova a nossa integridade, a nossa retidão, a nosso temor a Deus e a nossa capacidade de nos mantermos fiéis a Ele e nos desviarmos do mal. Deus pode apostar em mim? Essa pergunta só eu posso responder. Deus pode apostar em você? Essa pergunta só você pode responder. Concluo. Mateus 5, 13 e 14. A palavra de Deus declara: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Todos nós sabemos muito bem que essa declaração de Jesus sobre nós significa que somos responsáveis por fazer a diferença neste mundo em que vivemos. Ser sal da terra e ser luz do mundo é desafiador, é fazer a diferença. Então, queridos, para que Deus realmente possa apostar em nós, como fez com Jó, precisamos ser de fato sal da terra e luz do mundo. Integridade, retidão, temor a Deus e a capacidade de desviar-se do mal. Isso é o que Deus espera de todos nós, para que possamos continuar usufruindo de sua aposta e de sua confiança. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Ele possa continuar apostando em nós. Que a maior aposta que Deus fez por nós em tempos de Páscoa foi quando Ele ofereceu o Cordeiro dele para ser imolado em nosso lugar, um inocente morrendo pelos culpados. Que isso por si só, o sacrifício de Cristo na cruz, seja suficiente para nos mantermos fiéis, nos mantermos no caminho de Deus, nos caminhos de Deus, preservarmos os seus princípios, os princípios da palavra de Deus, preservarmos os valores de Deus, os valores da sua palavra e os valores do reino de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus possa estar em nós, para que possamos de fato, como igreja, fazer toda a diferença. Não precisamos ser perfeitos, só precisamos ser íntegros, só precisamos ser retos, só precisamos temer a Deus e só precisamos nos desviar sempre do caminho do mal. Gostaria de orar por você nesta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra proferida aos nossos corações. Nos ajude. Sem a Tua orientação, por certo, não conseguiremos, mas sob os Teus cuidados, sob a direção do Teu Espírito Santo, por certo, Senhor, nós vamos conseguir passar por este vale e vamos conseguir sair do outro lado, uma igreja ainda melhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Nós vamos ter mais um louvor, depois eu tenho uma palavra para dar a todos vocês e aí a gente encerra a nossa celebração dessa manhã. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua
para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins te cobram o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face, e que diminua, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins te cobram o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face, e que diminua, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Meu prazer, Senhor, está na sua presença. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer, Senhor. Nosso maior prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer, Senhor. Estamos chegando ao fim da nossa celebração.
logo mais às 19 horas, como de costume, estejam conosco, estaremos falando sobre a verdadeira Páscoa. Tenha um domingo de Páscoa abençoado e abençoador. Não há nenhum problema em comer ovos de Páscoa, coelhinho de Páscoa. O problema está em achar que Páscoa são ovos de Páscoa. Não são. A Páscoa não tem nada a ver com isso. Então o problema não está em comer, não está em comprar, não está em presentear, não há nenhum problema nisso. O problema está em confundir o verdadeiro sentido da Páscoa. Logo mais, como todas as igrejas, nós estaremos ministrando sobre a Páscoa. Olha só, continue conectado, continue convidando. Hoje pela manhã mesmo mandei recado para vários amigos meus não crentes, mandei o link para eles, convidando-os e desafiando-os a acompanharem nossas celebrações. Faça isso, mande o link para amigos seus não crentes. Evangelize nesse tempo de crise que estamos passando. Continue também pedindo a seus amigos não crentes doações de alimentos, para que nós possamos incrementar ainda mais a nossa campanha do quilo. Esses alimentos podem ser entregues aqui 1 hora antes das celebrações, ok? Na quarta às 19 horas, no domingo às 9 horas da manhã e 18 horas, sempre antes 1 hora antes das celebrações. Não deixe a chama se apagar. Não deixe a chama se apagar. Invista na oração, invista na leitura da palavra, invista na leitura de bons livros, invista em ouvir boas canções, louvores, veja boas séries na TV. Enfim, peça a Deus sabedoria para você administrar. Nunca foi tão desafiador para nós sermos bons mordomos do nosso tempo como está sendo nesse tempo presente. Nós contamos com a sua oração. Quero encerrar orando pelo povo de Deus, pelos idosos de nossa igreja, pelos enfermos de nossa igreja, para que Deus esteja ainda mais acompanhando e abençoando a vida de cada um deles nesse tempo. E aí estaremos com esta oração encerrando nossa celebração matinal desse domingo. Muito obrigado, Deus bendito, por tudo que aconteceu aqui, que as pessoas tenham sido abençoadas, que nós tenhamos sido abençoados. Nós queremos te pedir que tu continue conosco durante todo esse dia. Nós queremos lembrar que Jesus prometeu estar conosco todos os dias, todos, até a consumação dos séculos. Esteja conosco. Senhor Deus, nesse tempo nós queremos entregar em tuas mãos nossos irmãos adoecidos. Angélica, o marido da Angélica que precisa de apoio, de força para estar ao lado dela. Marcelo, Gabriela que precisa de estar ao lado dele, precisa também das nossas orações. A Mileninha, e aí seus pais, André e Elaine, seus avós, Terezinha e Tião, que precisam estar ao lado dela. Senhor Deus, aquela irmã, esposa de um pastor, conhecido do pastor Robson, que passa tempos difíceis, esteja abençoando. Pastor Sócrates, Senhor, executivo da nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, esteja acompanhando. Todos aqueles que porventura tenham sido atingidos por esse vírus terrível, estejam em tratamento. Que teu Espírito Santo visite a cada um. Visite os idosos, irmãos e irmãs queridas de nossa igreja. Visita a liderança, das crianças à terceira idade. Teu Espírito Santo possa visitar, abençoar a irmã Janete também, Senhor Deus. Está passando um tempo delicado. Que tu possa abençoar a tua serva também. Todo o teu povo. É tempo, Senhor Deus, de nos unirmos ainda mais como igreja. Perdoe nossos pecados. Como tenho pedido sempre, peço mais uma vez, ajude-nos a manter nossas mentes sãs, nossas mãos limpas e nossos corações puros. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.